se coloca nas mãos de Deus, mas quem toca o coração, quem converte o coração, quem transforma a vida, quem mexe com os sentimentos, com o raciocínio humano é Deus, é o Espírito Santo. E qual é o teu papel? Em primeiro lugar, orar, 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 clamar, 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 oração intercessória. E em segundo lugar, procurar. Só que quando você procura essa pessoa, o Espírito já fez o trabalho fica muito mais fácil para você. Então, coloque-se nas mãos de Deus. Deixe-se usar pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Oremos também fervorosamente em favor daqueles que esperamos visitar, trazendo-os um a um à presença de Deus com uma fé viva. Unicamente o trabalho realizado com muita oração e santificado pelos méritos de Cristo demonstrar-se-á, afinal, haver sido eficaz. Próximo tema: visitação. Motivação e missão. Se há na igreja grande número de membros, convém que se organizem em pequenos grupos a fim de trabalhar, não somente pelos membros da própria igreja, mas também pelos incrédulos. A formação de pequenos grupos como base do esforço cristão foi-me apresentada por aquele que não pode errar. Pequenos grupos. Pastor, eu percebo que a igreja se empenha tanto na formação dos pequenos grupos, mas eu também vejo que tantos membros não se envolvem. Por que isso, pastor? Com isso tudo, muitos pequenos grupos ficam pelo meio do caminho, já outros seguem em frente. O que nós podemos fazer, pastor, para que esse grupo também siga em frente e tenha sucesso? O trabalho em pequenos grupos não é um plano humano, não nasceu na cabeça de um ser humano, não é projeto de homens. O Espírito de Profecia diz: o trabalho em pequenos grupos como base para qualquer esforço cristão foi-me mostrado por alguém que não pode errar. E esse alguém que não pode errar é Deus. Por que o trabalho em pequenos grupos é tão importante? Pela natureza humana. Sabe, o ser humano, meio de uma multidão, numa igreja de 3.000, ou de 1.000, ou numa igreja de 500, ou de 300, o ser humano é apenas um grãozinho de areia. Se dilui, se perde em meio da multidão. Vamos dizer, se a tua igreja tem 500 membros, quantos irmãos poderão ter cargo para estar participando, aí, trabalhando, assimilados ao programa da igreja? Talvez uns 50, uns 70, uns 80. E o resto dos irmãos? O resto dos irmãos passam a ser como aquela pessoa que senta na arquibancada para ver o jogo dos 70 ou 80 que estão participando. Esses irmãos que ficam na arquibancada, eles ficam observando. Se a coisa anda bem, aplaudem. Se as coisas andam mal, criticam, mas não participam. Agora, já nos pequenos grupos, todo o mundo tem participação. Cada membro de igreja. Não importa o talento que tem, não importa o que sabem fazer, o que não sabem fazer, todos participam. Por isso, se tua igreja tem 3.000 membros,
tem que estar dividida em pequenos grupos. Se tem 1000 membros, tem que estar organizada em pequenos grupos. Se tem 500, tem que estar organizada em pequenos grupos. No pequeno grupo, o ser humano se sente parte do grupo. Sabe que muitas pessoas observam algo e guardam. Observam algo que não gostaram, guardam. Observam algo com o qual eles não concordam, guardam. Isso vai envenenando o coração. E chega um momento em que explodem. E às vezes não explodem, senão desaparecem da igreja e nunca mais se sabe nada deles. Mas num pequeno grupo, a pessoa é mais fácil conversar. É mais fácil dizer, irmãos, eu não estou de acordo com isso. Irmãos, se tem alguma dúvida, pergunta, como é isto? Aí ele vê falando outro, ele pergunta, interagem, cambiam opiniões e se ajudam mutuamente. Então, as pessoas todas vão crescendo na sua experiência espiritual. Agora vem a pergunta, por que em alguns lugares os pequenos grupos deslancham e em outros não? Tem vários motivos. Em primeiro, também a natureza humana. Sabe que o ser humano, depois do pecado, ele gosta de ficar de braços cruzados observando. Se ele pode não trabalhar, se o ser humano poderia viver sem trabalhar, vive. Se pudesse recolher dinheiro das árvores, ele estaria feliz. Infelizmente tem que trabalhar, mas a natureza humana não gosta de trabalhar. Ninguém acorda de manhã às 6 da manhã com uma vontade louca de trabalhar. Gostaria de ficar até 10 da manhã dormindo e depois sair caminhar pela praia, tomar um banho de mar. Isso é o que o ser humano gosta. Mas a vida é trabalho, e na vida espiritual também. Na vida espiritual, o ser humano gosta de ficar de braços cruzados, contemplando, olhando que os outros joguem a bola, que os outros participem, que os outros trabalhem, ele sentado aí observando. Então, não é da natureza humana. Então, o que acontece? Muitos membros de igreja preferem assistir a uma igreja de 3.000, onde ninguém me molesta, ninguém me incomoda, ninguém diz nada. Eu fico aqui na arquibancada observando e ninguém percebe que eu estou aqui. Tem irmãos que gostam de assistir um sábado a esta igreja, outro sábado em outra igreja, outro sábado em outra igreja. Por quê? Porque não participam. Ninguém me incomoda, eu estou feliz da vida. Ouço um bonito sermão, gosto de ouvir um bom grupo musical e limito minha vida espiritual a isso. Mas, querido, já vimos em outros seminários paralelos a este que não existe crescimento na experiência cristã se você não orar todos os dias, se você não estudar a Bíblia todos os dias e se você não trouxer pessoas para Cristo. E os pequenos grupos ajudam a pessoa a trazer seus amigos ao pequeno grupo para crescer na experiência espiritual. Em outros lugares, os pequenos grupos não deslancham, porque às vezes nós, os líderes, somos muito intransigentes. Queremos aplicar um modelo. Não, tem que ser assim. Não podem ser mais de 12. Se é 13, já está saindo do regulamento. Não podem ser 10. Não. Os pequenos grupos devem ter uma filosofia de trabalho. Qual é a filosofia? A igreja deve estar organizada em pequenos grupos. Agora, se serão do mesmo bairro, ou serão amigos, ou serão 13 em lugar de ser 12, não tem que haver radicalismo aí. Deixa a cada igreja se adaptar. O assunto é o princípio, a filosofia. A igreja deve estar organizada em pequenos grupos. Esta filosofia de pequenos grupos é revolucionária. O Senhor Jesus Cristo, veja quanto tempo atrás, organizou um pequeno grupo de 12. Haviam mais cristãos, mas ele organizou um pequeno grupo de 12, porque era a partir deste pequeno grupo de 12 que o evangelho seria esparcido pelo mundo todo. E as igrejas onde esta filosofia é aplicada são igrejas missionárias, igrejas que ganham muitas pessoas para Cristo, e igrejas sólidas espiritualmente, porque as pessoas vão crescendo em sua experiência espiritual. Querido, eu sempre digo que ninguém vai orar porque quer orar. Ninguém vai estudar a Bíblia porque quer estudar a Bíblia. Sabe por quê? Porque a natureza humana não gosta da comunhão com Deus. Não gosta de orar. Portanto, se você vai orar,
Não é porque você tem vontade, é porque você sabe que precisa orar. Sabe que se você não orar, você está perdido. Mas, pastor, e que faço se não tenho vontade de orar? Pois diga, Senhor, veja, eu sei que preciso orar, mas não tenho vontade, me ajuda. Enquanto isso, você já está conversando com Deus e Deus vai te ajudar, vai correr em teu auxílio e vai te ajudar a crescer na experiência da oração. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Ninguém gosta de ler a Bíblia. Né? O ser humano gosta de estar com a televisão horas e horas aí, gosta de ler qualquer coisa, menos a Bíblia. Então, se você vai ler a Bíblia, não é porque tem vontade, sino porque você sabe que precisa ler a Bíblia para crescer na experiência espiritual. E você pede a Deus ajuda e clama a Ele e Deus responde. E agora vem a terceira coisa. Se você vai esperar vontade de ir e trazer pessoas para Cristo, vontade de participar do pequeno grupo, nunca vai fazer. Por quê? Porque a natureza humana não gosta disso. A natureza humana o que gosta é de ficar deitado dormindo, assistindo a novela, assistindo isto, assistindo aquilo. Então, se você vai participar do programa de pequenos grupos, se você vai testificar, não é porque você goste, é porque você sabe que tem que crescer na experiência espiritual. E volto a repetir, como você é importante para Deus. Como Deus ama você. Sabem, todos estes anos de meu ministério, uma das coisas mais difíceis para mim tem sido convencer ao ser humano de que Deus o ama. Porque quando o ser humano pensa no amor de Deus, imediatamente pensa em merecimento. Então ele raciocina assim, como Deus pode me amar se eu estou vivendo assim? Como Deus pode me amar se eu estou fazendo isso? Mas querido, Deus te ama. Se você faz coisas boas, Deus te ama. Se você faz coisas erradas, Deus te ama. Se você aceitar Jesus, Deus te ama. E se você não aceitar, Ele também te ama. Ele sempre vai te amar. Deus nunca vai deixar de te amar. Sabe por quê? Porque o dia que Deus deixasse de amar você, deixaria de ser Deus. Porque Deus é amor. Agora, esse amor maravilhoso de Deus para você não vai te servir de nada se você não estudar a Bíblia todo dia, não orar todo dia e não procurar uma pessoa para trazer para Cristo. E o pequeno grupo é que te ajuda e te facilita o trazer uma pessoa para Cristo. Porque talvez você não sabe dar estudos bíblicos, talvez você não sabe pregar, mas você não pode trazer um vizinho seu, um companheiro seu, um amigo seu para o pequeno grupo. E aí no pequeno grupo, o diretor do pequeno grupo se encarrega de ajudar as pessoas. Oram mutuamente, um pelo outro. Eu tenho conhecido experiências extraordinárias em São Paulo, por exemplo. O irmão João Apolinário, que já aguarda a volta de Cristo na sepultura. Ele no pequeno grupo, eu tive a oportunidade de visitar o pequeno grupo dele. Gente de muito dinheiro, o diretor executivo do Banco Safra e outras pessoas maravilhosas, extraordinárias, de muito dinheiro. Como é que essas pessoas aceitaram a Jesus? Não por uma campanha de evangelismo, embora as campanhas de evangelismo tenham seu lugar. Essas pessoas não aceitaram a Jesus porque alguém deu estudos bíblicos, embora os estudos bíblicos tenham seu lugar. Como aceitaram a Jesus? Uma pessoa trazendo seu amigo, outra pessoa trazendo seu amigo. E no pequeno grupo, eles se reuniam, cantavam, oravam um pelo outro e estudavam a Bíblia juntos. Resultado, em pouco tempo, eles tinham um pequeno grupo extraordinário, maravilhoso, de gente que talvez de outra maneira jamais teria sido alcançada. Portanto, querido, se na tua igreja há um pequeno grupo, apoie, ore, participe. E se não há, clame a Deus para que o pastor, os líderes e os membros todos fiquem convencidos dos benefícios do pequeno grupo e organizem sua igreja em pequenos grupos para o cumprimento da missão. E depois a gente se encontra quando Cristo voltar. Que Deus te abençoe. Se há na igreja grande número de membros, convém que se organizem em pequenos grupos a fim de trabalhar, não somente pelos membros da própria igreja, mas também pelos incrédulos.
A formação de pequenos grupos como base do esforço cristão foi-me apresentada por aquele que não pode errar. Próximo tema: classes bíblicas. Motivação e missão. Tomai tempo para ensinar, para dar estudos bíblicos. Fazei com que os pontos e textos se fixem na mente dos ouvintes. Deixai-os fazerem perguntas e respondei-as da maneira mais clara, mais simples possível, de modo que a mente possa apoderar-se das verdades apresentadas. Não devemos esperar que as almas venham até nós. Precisamos procurá-las onde estiverem. Quando a palavra é pregada do púlpito, o trabalho apenas começou. Há multidões que nunca serão alcançadas pelo Evangelho se ele não lhes for levado. Classes bíblicas. No passado, a igreja valorizava mais as classes bíblicas. Pastor, essa metodologia continua relevante para a igreja nos nossos dias atuais? Querido, para responder tua pergunta, preciso ler um texto da Bíblia. Diz assim, São Lucas 4,16: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Naturalmente, aqui está falando de Jesus. Jesus entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para ler. A gente precisa entender que coisa era a sinagoga nos tempos de Jesus. Era o templo, mas não era um templo como hoje. Não era um templo como são os templos hoje. Porque os templos hoje são o púlpito e os bancos. Quem fala é o pastor e as pessoas ouvem sentadas nos bancos. Praticamente não tem participação do público. Mas as sinagogas não eram assim. Nas sinagogas não havia púlpito e não haviam bancos assim. Os bancos estavam encostados na parede, em torno da parede. Então o que acontece? Quem dirigia as reuniões se parava no meio e todos participavam. Todos discutiam, todos conversavam, todos emitiam opiniões, todos falavam. Essa é a origem da classe bíblica. A classe bíblica é um professor, mas não é um professor pregando, falando sozinho, não. É um professor abrindo a Escritura, a ver, lê você o versículo, a ver, o que você acha, a ver, o que você diz. Então, ele apresenta, ele dirige a lição, o estudo, mas as pessoas participam, abrindo a Bíblia, lendo, enfim. Este método das famosas classes bíblicas tem dado muitos resultados à igreja. Eu me lembro que quando eu era um jovem pastor, sempre dizíamos, e hoje continuamos falando, não deve existir uma igreja que não tenha uma classe bíblica permanente. Permanente. O que quero dizer quando estou falando de permanente? Em geral, querido, a testificação não pode ser por campanha. A testificação tem que ser uma testificação permanente.
Jesus disse, vós sois o sal do mundo, da terra, vós sois a luz do mundo. Como é que a luz cumpre sua missão? Qual é a missão da luz? Alumbrar, alumiar, iluminar. Qual é a missão do sal? Dar sabor à terra. Como o sal e a luz cumprem sua missão? Alguma vez a luz disse assim, vamos realizar uma campanha de iluminação. O sal, vamos realizar uma campanha de saborização. Não, a luz e o sal não cumprem sua missão por campanha. A luz é luz, e se é luz, ilumina 24 horas por dia. O sal é sal, e se é sal, todo o tempo está dando sabor. E o cristão, qual é a missão do cristão? Pregar o evangelho. Mas você já pensou que nós vamos nos preparar para a campanha, vamos trabalhar para a campanha, vamos orar para a campanha. Nós não temos que evangelizar o mundo por campanha. O membro de igreja, 24 horas por dia, até quando dorme, tem que estar testificando. Pastor, está exagerando, como vai dormir testificando? Quer dizer, estou enfatizando o fato de que por onde o cristão vai, ele tem que ser a luz, ele tem que ser o sal, ele tem que estar testificando. Então, por que a classe bíblica tem que ser só na primeira parte do ano, ou só na segunda parte do ano? Querido, se existe igreja, tem que existir uma classe bíblica. Mas não tem muito interessado, que seja comum, mas tem que existir uma classe bíblica. Para quê? Agora vem o assunto do evangelismo da amizade. Há muitos irmãos que não sabem dar estudos bíblicos, mas eles podem ser amigos, eles podem se aproximar dos vizinhos, dos companheiros de trabalho, dos parentes, podem falar do amor de Jesus, podem levar uma literatura, mas e quando chega o momento de dar os estudos bíblicos, ele não sabe, o que faz? Vem, meu amigo, vamos na igreja, vamos nos sentar juntos, e aí vem o professor da classe bíblica, dando a classe bíblica. O que é a classe bíblica? Aí o professor faz a pergunta e a Bíblia responde. Então, as pessoas estão prontas aí, todos com a Bíblia na mão. Uma das vantagens da classe bíblica é que todas as pessoas aprendem a manusear a Bíblia, a folhear a Bíblia, a usar a Bíblia. Durante a classe bíblica, enquanto o professor diz, agora vamos procurar Mateus, agora vamos procurar Apocalipse, a pessoa entende que Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, que Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, que Gênesis é o primeiro, que Salmo está na metade,